Vida Saudável. Oferecimento Itacor. Hospital de Excelência do Coração 24 horas. 2106-7800. Olá, boa tarde, seja bem-vindo à TV Cidade Verde. Pode entrar, é um prazer receber você aqui no Vida Saudável. Você aí de casa, sente muitas dores nas pernas ou nos braços e aquela sensação de formigamento, hein? Cuidado, você pode ter má circulação sanguínea. Esse é nosso tema de hoje. Você sabia que isso pode trazer sérios danos à sua saúde? Mas calma que hoje a gente vai tirar todas as suas dúvidas aqui no estúdio com o Dr. Valrian Feitosa, que é especialista no assunto. Tudo bem, doutor? Bom, o doutor já está aqui mais uma vez com a gente, né, doutor? Tudo bem? Deus. Boa tarde ao telespectador, boa tarde a você e obrigado pelo convite. Espero aqui esclarecer algumas dúvidas. Prazer é nosso, viu? Já a gente continua a nossa conversa. Olha, a gente também vai mostrar o que acontece ou pode acontecer quando a má circulação não é tratada corretamente. Você também vai conhecer os alimentos que fazem bem ou mal à circulação. Fica aí ligado que isso é só um pouquinho do que o programa de hoje está trazendo para você. Olá, seja bem-vindo, obrigado pela sua audiência que está sempre em casa acompanhando Vida Saudável sempre aos sábados. Agora um pouquinho mais cedo, meio-dia em ponto, participa do nosso programa. Quer participar? Manda aí sua dica ou sugestão, fica à vontade. Nosso endereço eletrônico aí no seu vídeo, olha, vidasaudável@cidadeverde.com. A gente aguarda a sua participação. Dr. Valrian, para começar, eu queria saber do senhor, é uma dúvida também do telespectador, o que é exatamente o nosso sangue, para que ele serve no nosso organismo? Olha, o sangue, ele faz parte de um grande sistema, chamado sistema circulatório, tá? Ele tem vários elementos importantíssimos, importantes para a defesa do nosso organismo, tá? E também de levar os nutrientes aos tecidos, tá? Então, quando esse sangue, ele não é bem tratado, quando há alguns problemas nesse sistema, em alguma dessas fases, o paciente pode vir a ter algum problema de circulação. Certo. E o problema de circulação, existem tipos de problema de circulação ou não? Existe vários tipos, né? Por exemplo, existe o sistema, o problema de circulação de origem arterial. O que é a origem arterial? O sangue, quando sai do coração, ele é levado pelas artérias. É levado, portanto, até os tecidos e recolhido depois dos tecidos pelas veias. Pode ter problema tanto arterial como também venoso. De origem arterial, são aqueles problemas mais que podem levar às tromboses arteriais, problemas circulatórios como o aumento do colesterol, causando as tromboses, as estenoses das artérias, que podem levar inclusive à amputação. E aí, por isso que é tão importante, né, doutor? Já a gente vai falar sobre isso também, mas antes, a gente tem algumas imagens aí, vamos ver? Sim. Olha só, doutor Valrian, fique à vontade, eu queria que o senhor explicasse um pouco. Veias varizes tem tudo a ver com esse problema de circulação, né? Pronto, muito a ver. Por exemplo, aqui você vê que as veias saudáveis, elas são justamente aqueles elementos que levam o sangue dos tecidos, tá, em direção ao coração, depois que as artérias deixam no tecido, tá? Então, esse sangue é recolhido, ocorrem umas trocas entre os tecidos e o sangue, então, as escórias desse sangue é levado, portanto, pelas veias, tá? Para o bom funcionamento das veias, tá, elas existem isso aqui, ó, que são as válvulas, que elas impulsionam o sangue, tá, de baixo para cima. Doutor Valrian, coagulação no sangue, o que é isso, Sérgio? A gente ouve muito falar sobre isso. Coagulação sanguínea, na verdade, faz parte da homeostase sanguínea. Quer dizer, quando você tem um corte, por exemplo, tá, começa a sair sangue. Se não houver um sistema de cascata de coagulação para poder fechar aquele ferimento, você vai sangrar de forma sanguínea. Tá? Bom, mas voltando aqui ao assunto, quando essa circulação das veias não está boa, quando há um defeito, por exemplo, dessas válvulas aqui, o que acontece? As veias começam a se dilatar, elas ficam tortuosas e começam a se acumular, principalmente nos membros inferiores, em função da gravidade, por exemplo. Tá? Então isso pode levar, portanto, às chamadas temíveis varizes. Tá? O que é isso que a gente está vendo agora? Bom, isso aqui é o que popularmente se chama de aranhas vasculares, tá? Ou então telangiectasias, tá? Essas aranhas vasculares, elas são pequenos vasos logo abaixo da pele, tá? Isso causa muita dor, muito cansaço e fora também do que esteticamente é muito ruim. As mulheres reclamam muito. É uma queixa comum, inclusive, nos consultórios de angiologia. Tudo isso aí também provocado pela má circulação. Má circulação. Vamos ver outra imagem?
Perfeito. Vamos ver o que a gente tem mais. Olha só. Bom, aqui, por exemplo, é uma foto em que demonstra dois tipos de vaso, o defeito. Você tem as telangiectasias, que são aquelas que eu demonstramos anteriormente, e umas veias um pouque maiores, tá? Que são as veias reticulares ou nutrícias. Elas que estão tipo como se fossem nutrindo essas telangiectasias, de forma que causa dor, causa cansaço, causa inchaço. Então, essa é uma paciente que certamente tem muitos sintomas, de cansaço, de edema, né? De edema que é o inchaço na perna, tá? E pode causar, inclusive, até manchas na pele. Outra imagem, vamos ver a última. Olha só, doutor, os homens também podem ter varizes? Pode. É uma coisa que a gente tem que relacionar bem, que as mulheres, de fato, elas têm a grande incidência, em função da carga hormonal que ela é submetida, né? Lembramos que a mulher tem o estrógeno e a progesterona que causa dilatação dos vasos, tá? As mulheres, portanto, também, elas engravidam, tá? Então, além da alteração hormonal que isso ocorre, tem o próprio útero gravídico, tá? Que ele comprime as veias que retornam das pernas. Isso, por sua vez, causa um inchaço e pode levar também às varizes. Doutor Valrian, e o que provoca exatamente no homens e mulheres varizes? O que é exatamente? Muita gente fala sobre isso, alguns especialistas, inclusive, debatem sobre isso, têm opiniões diferenciadas. Tem. Mas, na opinião do senhor, o que provoca isso? Olha, primeiramente, varizes, elas surgem por quê? Eu posso relacionar pela condição do homem, a posição bípede. Tá? Quando o homem assumiu a posição de que era quadrúpede e virou bípede, o que acontece? Ocorre uma dificuldade desse retorno para o coração. Tá? Isso é um dos motivos que faz com que todas as pessoas em diferentes idades podem ter varizes. Outras causas, também em função, por exemplo, da atividade laboral que a pessoa faz. Se a pessoa trabalha muito em pé ou muito tempo sentado, tá? Isso é uma causa, tá? Já está bem comprovado isso. Outra causa, a familiaridade, a hereditariedade. Se sua mãe teve ou um parente seu teve, certamente você terá também. O que vai depender? Vai depender de outros fatores. Por exemplo, atividade física. Quem faz atividade física certamente vai ter muito menos varizes ou então elas aparecerão posteriormente. Bom, doutor Valrian, e para a gente entender um pouco mais, vamos chamar aqui então nossa convidada, outra convidada especial, que é a Liane Mendes. Ela é professora. Pode entrar, Liane, tudo bem? Fique à vontade no Vida Saudável, tudo bom? Seja bem-vinda. Doutor Valrian, o senhor trouxe inclusive um aparelho. Que aparelho é esse? Pronto, já vi ele desde o início. Bom, na verdade, isso aqui, ele nos ajuda, né, a identificar aquelas veias nutrícias, tá? São vasos que não são vistos a olho nu, tá? Mas que nos ajudam a saber se a causa das varizes, daquelas telangiectasias, se elas têm a origem de uma veia nutrícia. O nome desse aparelho, vamos mostrar ele um pouquinho aqui para a câmera, pode parar aqui? Deixa eu tentar ajudar aqui os meninos. Olha só, o nome dele, doutor, que nome? Ele é o fleboscópio. Portátil. Isso aqui nos ajuda muito na hora do exame do paciente e também na hora da cirurgia. Então aqui o senhor vai fazer uma demonstração hoje para as pessoas que estão assistindo a gente? Isso. Vamos ver então, o que acontece? Vamos supor que ela é uma paciente. Você, Eliane, qual é a sua profissão? Sou professora. Professora, então deve ficar muito tempo em pé. Bastante tempo em pé. E você... Ou então bastante tempo sentada. Sentada, né? Mais ou menos mais de 10 horas aí por dia. Deve ser mais ou menos mais isso, ou né? menos isso. E sempre com esse sapato alto, eu tô vendo você com o sapato um Esse pouco tá alto. baixo. Esse tá baixo? Mas... Trabalha mesmo assim, continua usando salto? Continua usando salto. Você sente dores nas pernas? Sinto. Acha que tem ou já sabe que tem varizes ou não? Eu acho que eu tenho. Acha que tem? Nunca foi ao médico? De vez em quando ele me examina. De vez em quando, doutor. Então, assim, praticamente Claro. ela está dizendo que é como a maioria, né? Quase nunca, quase né? nunca, Ela né? desconfia. Mas vamos então usar o aparelho, doutor Valrian. Eu vou Perfeito. pedir que a gente baixe um pouquinho a luz aqui do estúdio. Esse aparelho ele funciona com uma espécie de laser, uma luz, é assim? Ele, na verdade, é um LED. É um LED. Ele visualiza justamente esses vasos onde tem sangue. Então, onde tem sangue, se for superficial, ele consegue enxergar. Ele consegue chegar. Perfeito. Vamos fazer a demonstração? Vamos Liane, você pode virar um pouquinho para a câmera? Isso, para trás. Isso, por pode favor. ficar ao contrário. Isso. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Para trás. Tá bom aí, doutor? Ótimo, Vamos baixar perfeito. então um pouquinho a luz, você está em casa? Vou baixar um pouco aqui para Isso, poder baixar mostrar. um pouquinho a luz para a gente fazer a demonstração. Aqui, se a gente visualizar, aqui você tem, primeiramente, aquelas telangiectasias, que são aqueles vasinhos que aparecem logo abaixo da pele, tá? E com esse aparelho eu visualizo se há ou não alguma conexão entre essas veias que apareceram bem na pele e alguma que vem por dentro. Doutor Valrian, aí no caso da Liane, visualmente a gente não percebe muito, né? Não então percebe. Vamos ver com o aparelho para ver Perfeito, o que acontece. Assim. Bom, então aqui eu vou visualizar, tá? Esse aparelho aqui é o terror das mulheres do consultório, viu?
Porque às vezes ela não tem as varizes e a gente consegue visualizar. Ó, você tem, você não vê, mas eu vejo. É uma espécie de raio-x, detector de varizes. De varizes, exatamente. Olha só, eu estou vendo umas manchas pretas ali. Aí são varizes, doutor? São varizes. Então o aparelho automaticamente, olha só, gente, que visualiza interessante. Bem. Tem até uma aqui que eu visualizei bem. Olha só, essa aqui, ó. Tá vendo? Olha só, rapidamente, né, doutor? É muito rápido. Não, aqui é pra gente ter uma noção, né? Liane, você sabia que você tinha tudo isso aí de varizes? Não sabia. Tá surpresa? Surpresa. Doutor Valdir, e aí, desse procedimento, um aparelho bastante interessante, né? O que acontece? Então, imediatamente o senhor já tem condição de tratá-la, não é isso? Não, claro. Logicamente que a gente tem vários tipos de tratamento para de acordo com, a depender do tipo de varizes que ela tem. Além desse exame visual que nós fazemos aqui, é importante que a gente faça também um exame chamado Doppler, que é ultrassom Doppler das veias, tá? É importante para poder saber como é que está a circulação interna, que eu só vejo a externa. Então eu preciso saber quais são as veias que estão com defeito para, eventualmente, em algum tratamento eu ter que fazer. Que legal, então, esse aparelho. Liane, gostaria de agradecer a sua participação, tá bom? Okay. Fica sempre ligado aí com a gente. A gente guarda você aqui um dia, tá bom? Okay. Obrigado. Doutor Valdir, o senhor pode sentar um pedacinho? Vou só dar um recadinho para quem está em casa, vou lhe pedir essa licença. Olha só, gente, quando o assunto é coração, o Hospital Itacor é o lugar certo. O Hospital Itacor está sempre pronto para cuidar de você e da sua família. O Itacor é o único hospital de Teresina que possui uma equipe de plantão 24 horas por dia. Lá, além dos exames de rotina, você também pode prevenir doenças no Centro de Prevenção e Reabilitação. Olha aí o recado do Itacor para você. O bom da vida é viver. E para viver com saúde, o Hospital Itacor coloca à sua disposição muita tecnologia, médicos especialistas e profissionais da saúde. No Itacor temos a satisfação de sermos atendidos por quem gosta do que faz. Hospital Itacor, tecnologia e pessoas para cuidar da sua saúde. Para todos os corações Itacor. Tá aí o recado do Hospital Itacor, que agora, além de cuidar do seu coração, também está cuidando da sua aparência. O Hospital Itacor realizando agora cirurgias plásticas. Quer cuidar da aparência do seu coração? O Hospital Itacor é o lugar certo. Olha só, gente, e a seguir você vai ver os prejuízos que a má circulação pode provocar no nosso organismo. Nós vamos mostrar histórias reais de pessoas que estão enfrentando os resultados negativos desse problema. Depois do intervalo, eu volto em instantes. Vida Saudável. Oferecimento Itacor. Hospital de Excelência do Coração 24 horas. 2106-7800. Voltamos com Vida Saudável, hoje falando sobre má circulação sanguínea. Você tem dúvidas? Quer saber mais sobre esse assunto? Quer se prevenir? Então fica ligado aqui na nossa conversa. Dr. Valdir Feitosa, que é angiologista e cirurgião vascular, um especialista no assunto, tirando aqui todas as nossas dúvidas, né, doutor? Claro. Vamos continuar então. Agora há pouco, no primeiro bloco, a gente falou das varizes. Isso. Nós mostramos aqui uma convidada, o senhor acabou descobrindo aí várias varizes dela, né? Então, doutor, eu quero que o senhor fale agora dos principais sintomas da má circulação nas pernas. Vamos ver, a gente preparou aí, queria que o senhor relatasse um pouco. Vamos ver quais são os primeiros sintomas das varizes na perna. Olha só. Pele seca, escamosa, coceira nas pernas e varizes. Perfeito. Olha, Vinícius,
as pessoas que têm varizes, elas já chegam com diagnóstico. A grande maioria dos pacientes, ela já chega dizendo, doutor, eu acho que eu estou com algum problema de circulação, eu tenho varize. E de fato, que são aquelas veias azuladas, que nunca vêm sozinhas. Elas vêm, muitas vezes, com descamação na pele, pode ter coceira na pele, até porque ocorrem umas pequenas hemorragias dessas veias, que terminam causando, portanto, um prurito, que é relativamente comum, esse relato dos pacientes. Vamos ver outros sintomas aí da má circulação. Vamos lá. Vamos ver quais são os próximos, então, doutor. Olha aí, pés e tornozelos inchados, por pálido, azulados, né, nos locais de má circulação, e cãibras. São características bem conhecidas, né? Bem conhecidas. Os pés e tornozelos inchados é bem demonstrado, principalmente no final do dia. Quando o paciente já passou, as pessoas passam o dia todo fazendo as suas atividades, possui, portanto, o problema das varizes, que é citado aqui, tá certo? E vão se acumulando os líquidos, tá? E como ocorre uma dificuldade de retorno desse líquido para o coração, ocorre, portanto, essa dificuldade, portanto, o edema, que nós chamamos de inchaço. Tá? Vamos ver, então, mais características aí de quem tem má circulação sanguínea. Olha só, doutor, sensação de formigamento ou dormência, ausência de pelos nas pernas, rachaduras nos calcanhares. Rachaduras tem alguma coisa a ver com circulação? Pode ter, veja bem. Nesse caso aqui, desses sintomas aqui, sinais, são mais característicos de problema de circulação via arterial, tá? Pela falta de sangue que chega. Tá? Pelas artérias que estão com algum problema, de repente, pode ter tido uma trombose, pode ter tido, portanto, umas estenoses nas artérias, que são estreitamentos devido a depósito de placa de gordura, tá? E começa a chegar pouco sangue nos pés. Automaticamente, o paciente pode ter sensação de formigamento, tá? A dormência é justamente pela isquemia, falta de sangue que chega justamente lá nos nervos periféricos. Doutor Valrian, e o que tem a ver a ausência de pelos nas pernas? Perfeito. A ausência de pelos se dá justamente daqueles pacientes que apresentam neuropatia, tá? Que neuropatia lembra nervo, uma isquemia crônica dos nervos, em decorrência principalmente de uma doença que é muito frequente, quer dizer, nós estamos até no mês, né, de lembrar dela, que é o diabetes, que é uma grande causa, portanto, de má circulação e de amputações, se não tratada adequadamente. Tem que ser tratada, né, doutor? Olha só, gente, e a má circulação, quando não é tratada corretamente, pode trazer sérios prejuízos à nossa saúde. Você vai ver agora a história de um funcionário público que chegou a perder uma das pernas por causa desse problema. Vamos ver. Por causa da má circulação, seu Gaspar teve que amputar no ano passado a perna direita. O funcionário público afirma que antes da cirurgia não sentia nenhuma dor nas pernas. Vim saber depois. Só no dia que apresentou o problema, eu procurei o médico e foi descoberto. Né? Seu Gaspar é hipertenso e, mesmo assim, é fumante há vários anos. A perna do lado esquerdo começa a dar sinais de que algo está errado. São inchaços e manchas escuras. Mas o aposentado garante que procurou um médico e está fazendo tratamento para evitar que o pior aconteça novamente. Doutor Valro, olha só aí, é muito sério isso, né? A gente estava vendo aqui. Eu queria saber do senhor, quando um problema desse de circulação chega a esse ponto, qual é a dica para quem está em casa assistindo? Olha, aqui serve como alerta, sabe? Por quê? O caso desse senhor aqui, ele relata justamente aquilo que eu estava dizendo anteriormente, que era a falta de circulação em decorrência de algumas doenças. A principal delas, que leva a um caso de amputação, chama-se diabetes. O diabetes, juntamente com o cigarro, o tabagismo, tá? Pressão arterial e as dislipidemias é o grande causador, portanto, das amputações, tá? Isso não se dá de um dia para a noite, tá? Isso são coisas que é crônica, tá? Se não tratada, principalmente o diabetes adequadamente, ocorrerão esses depósitos de gordura nas artérias, ocorrerão as tromboses, tá? Oclusões nessas artérias e fatalmente pode levar o indivíduo, portanto, a um ferimento de difícil tratamento e depois até uma amputação. Então tem que tomar mais cuidado quem é diabético, né, doutor? Principalmente, demais. Né? O paciente que é diabético, eu costumo dizer que o paciente você tem que saudar o paciente pelos pés. Tem que olhar quem trata diretamente com o diabetes, seja ele um médico, agente de saúde, enfermeiro ou alguém da família, tem que aprender a lidar, a ter o autocuidado com os pés.
Ok, então, olha só, gente, a pedido dos nossos telespectadores, a partir de hoje, além da participação popular gravada aí nas ruas, que você já sabe, já conhece, você aí de casa também vai poder enviar sua pergunta para o nosso aqui especialista através do nosso Facebook. Toda semana eu vou estar aqui divulgando o tema do programa antecipadamente para você aí, para que você tenha tempo, né, de enviar sua pergunta com o seu nome e o bairro aonde você mora. Doutor Val, vamos ver então a nossa primeira pergunta de hoje enviada pela internet. Vamos lá. Olha só, quais são os exercícios fundamentais para quem trabalha sentado? A pergunta é do Júnior Farias, ele mora no bairro Marquês, aqui em Teresina. Olha, isso é uma pergunta muito interessante, porque veja bem, o que faz a má circulação das pernas é a imobilidade, tá? Se você faz suas atividades sentado, por exemplo, você pode fazer alguns exercícios, principalmente a dorsiflexão, tá, dos pés, fazendo o trabalho da panturrilha, que é o que nós chamamos de bomba periférica. É aquilo que impulsiona os músculos, eles impulsionam, pressionam as veias e fazem com que, portanto, que o retorno venoso melhore. Outra coisa é você ter o hábito de se levantar, não ficar todo o tempo parado. O hábito também de cruzar as pernas por muito tempo pode também levar a varizes. Doutor Valdir, quando a gente chega em casa, aquela história que o senhor falou, o pé inchado, né? O que é correto fazer? É verdade que a gente pode levantar as pernas, colocar a perna no travesseiro, na cama? Isso melhora realmente? Isso alivia, né? Isso não resolve de fato o problema, mas pode aliviar. Porque justamente a gravidade faz com que ocorra a melhora do retorno venoso. Uma outra coisa importante que eu não relatei aqui é os de meias compressivas. Tá? Elas realmente melhoram muito o funcionamento das veias que já estão e até previnem também as varizes. Ok, então a gente tem mais uma participação popular. Vamos ver qual é a próxima pergunta para o senhor. Olha só, doutor, eu sinto muitas dores no meu joelho e as pernas dão uns estalos, né? Isso é problema de circulação sanguínea? Quem pergunta é o Cássio Kelson, da Nova Brasília, aqui de Teresina. Olha, me parece que não é muito parecido com a queixa de varizes, não. Porque diz que um estalo no joelho, às vezes pode estar relacionado com artrose, sabe? Não é muito comum, não. O que é muito comum mesmo é o quê? A fadiga, é o cansaço, né? Sensação de peso nas pernas inquietas, tá? E as dores quando melhoram, quando você eleva, e realmente é o que tem mais relação com... Então ele deve procurar um médico, doutor. Tem que procurar um médico. Né? Ok, então, doutor Valdir, eu vou pedir mais uma licença para o senhor, que tem outro recadinho para quem está assistindo aqui a gente pela TV Cidade Verde. Bom, eu vou pedir aqui para a Rafaela Nogueira, que é fisioterapeuta lá da Clínica Plena, que vai está fazendo o maior sucesso, né, doutora? Entre homens e mulheres de todas as idades, como a gente fala aqui todo sábado. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Doutora Rafaela, que comanda a equipe aí da Plena, né, com vários profissionais. Como é que está lá a clínica, doutora? Tá ótimo. Tá ótima? Tá. São vários serviços, né, como a gente vem falando. E hoje a gente trouxe mais um serviço. Já eu continuo a conversar com a senhora, mas vamos ver então qual é esse serviço. É o nosso quadro Saúde e Estética. Saúde e Estética. Oferecimento Plena. A certeza de estar em boas mãos. 3233-5979. O Pilates é uma técnica alemã que surgiu na década de 20. O método sofreu influências da yoga, budismo e artes marciais. Com um número cada vez maior de adeptos, o Pilates é um dos serviços mais procurados na Plena. A maioria dos exercícios são executados com a pessoa deitada. É atualmente uma técnica reconhecida para o tratamento e prevenção de problemas na coluna vertebral. Mas seus benefícios não param por aí. Essa técnica permite a redução de movimentos, procurando exclusivamente aumentar a flexibilidade, força muscular, corrigir a postura, melhorar a respiração e prevenir lesões. Os exercícios também melhoram o relaxamento para as mulheres gestantes. Com o Pilates fisioterapêutico, nós temos várias vantagens, como a melhora da capacidade cardiorrespiratória. Por quê? Porque todos os exercícios são associados à respiração. Com o Pilates, nós ganhamos força muscular, flexibilidade, melhora da postura, equilíbrio, coordenação. Com isso tudo, traz o alívio das dores. O Pilates também fortalece os órgãos internos, elimina as toxinas, dá maior mobilidade das articulações e alivia o estresse.
Os princípios básicos para fazer o Pilates são concentração, controle, respiração, alinhamento, centralização e integração de movimentos. O Pilates é visto hoje também como tratamento para alívio de dores na coluna, principalmente quem tem problemas de hérnia de disco, artrose, então quem sente dores nas articulações musculares, então o Pilates é altamente indicado. Mas antes de sair praticando Pilates, procure um instrutor credenciado ou uma clínica especializada como a Plena. Os alongamentos e exercícios mal executados podem causar lesões graves à saúde. Foi o que Carla Messia fez. Há um ano, ela faz Pilates na Plena. A médica, que tem um trabalho estressante, apostou no exercício e deu certo. Consegui uma definição corporal que eu não tinha antes. Abdômen bem mais definido, glúteo, dores musculares não tenho mais dor articular. Eu tô bem mudada. Tá feliz com o resultado? Muito feliz. Recomendo.